amigos e amigas da TV do Povo e das redes sociais. Estamos no Hotel na Lapa, onde, neste momento, o Coronel Jairo vai fazer uma entrevista coletiva junto com seus advogados referente ao caso do ex-vereador Jairinho e do Henri Borel. Vamos acompanhar essas imagens. Pessoal, vou dar o demo que criei para preparar. Eu já começamos. Deu certo aí, podemos? Tá. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, gostaríamos de agradecer aqui a presença de cada um de vocês. E meu nome é Rodrigo Fausto, por enquanto aqui representando a bancada de defesa. Chamamos essa coletiva justamente para apresentar alguns pontos que nós tivemos que tomar a partir do momento em que outras informações inéditas surgiram neste processo. Então, o primeiro anúncio que é importante fazer é que hoje de manhã nós impetramos com um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, diretamente do Superior Tribunal de Justiça, justamente para que sejam invalidadas as provas periciais do caso. Então, os laudos de necropsia, por conta do conteúdo, por conta da ausência de metodologia, da ausência de rastreabilidade, principalmente por conta das evidências que comprovam que ocorreu manipulação desses laudos, nós estamos pedindo para que eles sejam desentranhados do processo. Obviamente que, considerando que o júri já se avizinha, estamos aí, eu acho que falta 13 dias do júri, vai ser o dia 23 que vai começar, então é natural que no nosso pedido também esteja constando que essa sessão de julgamento seja adiada. É necessário que o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, eles tenham a possibilidade de analisar todo esse material. É um material absolutamente relevante, que daqui a pouco o Dr. Fabiano e o Dr. Fernando vão falar sobre ele, mas é um material que demonstra que ocorreu uma manipulação. Também, dentro dessa seara no habeas corpus, estamos pedindo desentranhamento também por conta de que as fotos que foram apresentadas, elas surgem no momento posterior, não há rastreabilidade dessas fotos, que foram juntadas meses depois, inclusive o próprio perito oficial, ele fala que ele não tinha as fotos, que ele não sabe de onde que surgiram essas fotos. Essas complementações que ocorreram, então, para todos lembrarem, são 7 laudos. Essas complementações do laudo após o primeiro são complementações que são baseadas basicamente na memória do perito, porque ele diz que tinha anotações em um determinado momento, depois ele diz que jogou fora essas anotações. E é claro, para todo mundo que lê os próprios laudos, está evidente que podemos até afirmar que não se tratava do corpo do menino ali. A descrição não corresponde àquele corpo, né? Infelizmente. Então, considerando também que eles não analisaram para fazer a perícia um prontuário médico que mostrava que tinha um pneumotórax bilateral, ou seja, tem uma série de falhas que impedem que tenhamos confiança naquela perícia. Pedimos, como eu falei, a suspensão, e a suspensão também é importante, considerando a quantidade de diligências que ainda faltam para serem realizadas. Veja, nós aqui da defesa, o que
que sempre, como advogados e advogadas, nós sempre temos o interesse de que o julgamento seja justo e imparcial. Nós não queremos nenhum benefício, nós não queremos nenhuma ajuda, apenas nós queremos que as leis processuais, a Constituição seja respeitada e que os acusados, neste caso o Dr. Jairo, ele tenha um julgamento justo e imparcial. E obviamente que para isso nós precisamos ter acesso a tudo. Né? E apenas de forma exemplificativa, ontem, por exemplo, tivemos a informação, deixamos lá no fórum um HD, um SSD de 1 terabyte a pedido do fórum para que eles coloquem informações que foram encontradas agora. Então, faltando 13 dias para o julgamento, 1 terabyte aí de informações, mesmo que fosse 10% disso, eles dizem que é cerca de 1 terabyte, eles nos pediram um SSD de 1 terabyte, isso aí levaria pelo menos 60 dias para se analisar o conteúdo, para verificar efetivamente o que de fato tem lá, fazer, como eu falei aqui já, a rastreabilidade dessas informações. Então, nós estamos aqui não só para anunciar que estamos tomando essas atitudes, entramos também com tanto na CREMERGE quanto na Corregedoria da Polícia Civil, uma representação contra o perito oficial, Dr. Leonardo Tawil, por conta das diversas irregularidades que não precisávamos nem ter acesso a esse conteúdo do celular para saber que foram irregulares, que foram até situações que eu acho que o Dr. Zanoni vai explicar melhor, que poderiam beirar até atividade criminosa, mas nós encaminhamos para a CREMERGE, para o Conselho de Medicina aqui do Rio de Janeiro e para a Corregedoria, para que sejam apuradas de forma adequada. Bom, meu nome é Fabiano Lopes, também faço parte dessa banca defensiva, junto com os colegas, com as assistências técnicas também constituem essa defesa. Eu vou explicar de forma cronológica e bem didática, para quem está em casa, para o público em geral, possa compreender e compreender o mais importante. Por que isso só está aparecendo agora? Que eu acho que é a pergunta da grande maioria, né? Por que isso está aparecendo agora 13 dias, 15 dias antes do plenário? Bom, existiu uma audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, muitos puderam acompanhar essa audiência de instrução e alguns personagens tiveram a oportunidade de prestar as suas informações. Uma delas, o policial Sigmar. E nessa oportunidade ele diz que não conhece ninguém no Instituto Médico Legal do Estado do Rio de Janeiro. E tantas outras informações. O perito oficial Leonardo Tawil, ele diz também, em uma pergunta feita para ele, porque ele teria mudado completamente a direção dos laudos. Ele diz que mudou esses laudos depois de uma conversa com a perita e, então, na oportunidade, chefe do ML, a Gabriela Graça. Aí sim começa as nossas pesquisas, que já estamos há algum tempo, mas verificar o equipamento Celebrate, que inclusive está muito na moda hoje, o Celebrate, que ele faz uma extração bem apurada do smartphone. E nesse diapasão começamos a analisar o perfil e o Celebrate do Leniel Borel. E lá nós tivemos algumas informações e que nos deixou completamente chocados. Pois bem, primeiro com relação ao Sigmar, que disse, né, na oportunidade, perante a uma autoridade judicial, que não conhecia ninguém no IML. Já começa por ele, passando um áudio para o Leniel Borel, dizendo que tinha uma amiga dentro do ML, que era chefe do ML, que era a perita Gabriela, e ele passa o contato dessa perita para o Leniel. O Leniel, posteriormente, pede o seu advogado, naquela oportunidade, que vá ao ML e converse com essa perita. E isso ele faz. Ele conversa com a perita e manda, e esse conteúdo eu vou disponibilizar
para todos vocês da imprensa e para todos que estão aí acompanhando de perto, eu vou disponibilizar para que todos tenham acesso, para ver que isso é prova, está no processo, sempre esteve no processo, sempre foi de acesso de todos, mas claro, como nós também encontramos agora, é bem possível também que outros também não tenham visto. Mas veja, esse advogado, depois do contato com a perita Gabriela, ele manda um áudio chocante para o Leniel, dizendo, olha, já conversei com a perita, ela é muito boa, ela é professora universitária e ela diz que está conosco, está fechado. E o que mais nos intriga nessa mensagem é que ele diz, eu, advogado, já passei as informações necessárias para a perita legista e ela já começou a escrever, inclusive na madrugada. E o que isso corresponde? Depois dessa mensagem dele dizer que ela está fechada, nós encontramos também no Celebrite o Leniel conversando com a perita, diretamente. Isso, por si só, em um país sério, em um país que realmente cumpre as suas leis, esse laudo já estaria completamente maculado, apenas nesse ato da perita conversar com uma parte envolvida nesse processo. Mas ela vai além, ela conversa, ela diz que vai ajudar, ela diz que faz isso também a pedido dos delegados, e aí, o mais intrigante disso tudo, ela diz, olha, preciso ficar no anonimato. Por que uma perita que está conversando com a parte diz que precisa ficar no anonimato? E aí continuamos com informações e achados extraordinários e, como eu disse, chocantes nesse processo. Porque o Leniel também, ele depõe em juízo, ele depõe na delegacia, eu não vou falar que ele mentiu, mas ele omitiu informações importantes. Por exemplo, ele narra em seu depoimento que ele dormiu com a criança sozinho no apartamento de um dia para o outro. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós encontramos no Celebrite, e isso está à disposição de todo mundo, ele dorme com uma senhora de nome Mônica Renault. Essa mulher foi uma das últimas a conviver com o menino Henry nos seus últimos dias. Agora, a pergunta que não quer calar, por que Leniel omitiu que dormiu com essa Mônica e passou o final de semana, nos últimos dias da vida do seu filho? E continua os achados também no Celebrite, porque ele pesquisa por farmácia 4 vezes. E ele narra também que a criança já estava com dor de cabeça. Ele narra também que a criança estava vomitando, inclusive no momento que ele vai entregar a criança. E veja só o mais impressionante disso tudo. O Leniel, meia-noite, lembrando que a criança tem o óbito confirmado às 5h42, mas meia-noite ele bota para pesquisar no seu telefone INTO, Instituto de Traumatologia, e depois ele bota para navegar até o Instituto de Traumatologia. E aí é uma pergunta que eu deixo para os espectadores. O que alguém pode fazer em um Instituto de Traumatologia? Essas perguntas deveriam ter sido feitas para o Leniel. A Mônica Renault era para ter sido ouvida, mas como o meu colega, o Rodrigo Falques, acabou de dizer, o Celebrite ele é muito específico e correto, e o que nos deixa perceber é que tudo foi muito bem manipulado. Isso são algumas das informações que nós encontramos no Celebrite, que está disponível para todos. Não é isso, professor Zanoni? Positivo. Meu nome é Zanoni Júnior, também tenho aqui a alegria de cerrar fileiras com essa equipe na defesa do doutor Jairinho. E o que nos deixa estarrecidos é a promiscuidade que nós encontramos nessa investigação.
reacende o debate da desvinculação no Brasil inteiro do Instituto Médico Legal da Polícia Civil. 17 estados do Brasil já afastaram o IML do contato pernicioso com a Polícia Civil, mas não é o caso, infelizmente, do Rio de Janeiro. E o que o Cellebrite, que não é produto da defesa, o que ele mostra, joga na cara de todo mundo, porque o pau que bate em Chico também precisa bater em Francisco, é que dentro daquele Instituto Médico Legal houve uma promiscuidade que o Código Penal, quiçá, entende como corrupção privilegiada, como condescendência criminosa e como advocacia administrativa. Me deixe no anonimato, mas eu vou ajudá-lo a pedido dos delegados. Isso para nós não, isso em qualquer país civilizado e democrático, isso era causa de suspeição de que uma corregedoria imparcial, livre, se debruçasse sobre isso, que sobrestasse esse processo, mesmo que colocando os dois, que são dois inocentes, seja o Jairinho, seja a Monique, e nós não estamos aqui para advogar para ela, mas a prova mostra que ela também é inocente, que eles aguardassem o desenrolar dessas investigações em liberdade, muitas vezes até uma liberdade monitorada, porque o que o Cellebrite mostra é um absurdo. Criou-se uma narrativa de violência, de torturador de crianças, de agressor de mulheres. Mas o Cellebrite, que não é da defesa, é do Estado, o que ele mostra é que o Leniel, na calada na noite, às 4 horas da madrugada, ir atrás de uma ex do Jairinho, em alto e bom tom, porque nós temos o Cellebrite, nós temos as mensagens, nós temos os áudios, ou seja, isso tudo veio, e não fomos nós, defesa, que fizemos essa extração. Vamos aí te buscar. 4 horas da madrugada, toda a delegacia está esperando você. E pasmem, o que mostra para nós o porquê. Todas as vezes que agora, anos, décadas depois, vem aqui agora, eu fui torturada, eu fui humilhada, eu fui execrada, mas meu filho, a minha filha também, pelo menos num sonho ela sonhou que um dia ela teria sido seviciada pelo Jairinho. O que nos mostra agora porque todas as vezes que estão agora enfileiradas numa narrativa harmônica, estão representadas pelo mesmo escritório, pelo mesmo advogado, que é o assistente de acusação, que representa o Leniel. Não é a defesa que está falando, é a prova que a própria polícia colocou no processo. Mas hoje nós trazemos isso à baila para apreciação da imprensa, do espectador e do futuro jurado, dos 7 que vão sentar ali e vão decidir o destino desses 2 inocentes. Uma criança morreu? Morreu. E há que se colocar aqui um ponto que é nevrálgico. No mesmo dia 20, às 9 horas da manhã, o mesmo perito, o mesmo cientista de cadáver, se debruça sobre o laudo e fala: eu constato, eu vislumbro, eu visualizo o ictuócle, um infiltrado hemorrágico inflamatório. Isso daí, para qualquer ciência, para qualquer médico, mesmo um médico noviço, é uma prova de que a criança estava com vida. Às 4 horas da tarde, só que nós temos agora o Cellebrite, porque isso nos deixa boquiabertos, porque às 9 horas da manhã, Sua Excelência, que é o perito oficial, diz que existia infiltrado inflamatório. Às 4 horas da tarde,
da tarde. Pasmem, no mesmo dia, ele diz: não é mais infiltrado. Olhando bem para aquela imagem, o que eu vislumbro é um caráter apergaminhado, e isso é característica de lesão pós-mortem. Mas nós já sabemos o que